Oi, bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast. Me formei. E aí? Hoje temos como convidado Henderson Vasconcelos, que está lá em Roraima trabalhando como professor, mas gentilmente gravou sua resposta e mandou aqui pra gente. Vocês já sabem como que funciona a nossa estrutura, estaremos em espaços físicos diferentes, mas vamos manter aquela mesma troca, aquele mesmo diálogo que sempre temos com os egressos do curso de licenciatura em teatro. Henderson, muito obrigada por aceitar conversar aqui, falar um pouco das suas experiências. E eu já gostaria de começar te perguntando o que te motivou a entrar no curso de licenciatura em teatro. E o que mais te marcou durante a tua formação. E se isso que te marcou te incentivou a começar a dar aulas. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto. É algo importante, né, de a gente poder ter esse diálogo das pessoas que passaram pela Universidade Federal de Rondônia, pelo curso de teatro, e falar sobre a experiência. Então, eu penso, né, que isso vem para não só divulgar, mas também para que os próximos vindouros possam entender, né, um pouco mais. Então, muito obrigado. E o curso de teatro, eu não sabia que existia, né, o curso de teatro na Uni, mas desde muito tempo sempre tive essa vontade de poder fazer parte, estar envolvido nesse mundo. E ao mesmo tempo, ser professor, né? Eu sabia que eu queria estar nesse universo, tanto no universo de ser professor, mas também gostaria muito de atuar durante o processo, né, de desenvolvimento da minha vida, de entendimentos, da minha moral, ética, política. Então, eu pude perceber que era isso que eu queria, né? Que é isso que eu quero. Quando eu descobri, não que eu descobri, mas na verdade foi uma amiga que comentou, a Manuela Teotônio, que ela relatou, né, que estava tendo um curso de teatro na Uni. Ela fala sobre o curso, então a gente se organiza para poder fazer o Enem, fazer todo o processo para poder adentrar. Eu fiz alguns cursos com um professor. Então eu lembro que o meu primeiro personagem foi um pajé. Então ele criou uma história que falava sobre o folclore e eu ganhei o personagem de pajé. Eu fiz, né, a audição e ganhei consegui o pajé. Eu fiz para outro papel, que era o Curupira, e acabei pegando o pajé. Porque ele falou, você tem muito cara de pajé, é o seu jeito e tudo mais. E acabei virando o pajé da história. E era um projeto que ele levava o teatro para dentro das escolas. Eu já com aquela ideia que queria muito, e aí veio uma pessoa que instiga mais, então aquela vontade foi só alimentando mais a vontade, né? Eu pensava, vou fazer o curso, mas onde? São Paulo, Rio de Janeiro, porque na minha cabeça, ali eu não sabia que existia. E depois de um tempo, o curso da Uni surge e aí eu vou lá e me inscrevo e passo, né, na primeira chamada e fico super ansioso para ir. Não tinha, né, nenhum apoio, meus pais nem queriam que eu fizesse uma licenciatura, porque não gostavam dessa área, achavam que era uma área que não é valorizada, né? Para eles não tinha nenhum tipo de valor e que ou ia passar fome ou ia ser muito humilhado. Então era um turbilhão na cabeça deles de nunca querer investir, né? E sempre eu querendo muito seguir nessas duas áreas, tanto na arte, né, no teatro, quanto ser professor. Durante, né, o meu curso, enquanto eu estava ali fazendo o curso, muitas coisas foram marcantes, né? Então, passei por vários projetos, tanto projeto dentro do curso de teatro, né, do departamento da artes, quanto também no departamento de pedagogia. E a gente foi criando digamos, um vínculo e quem esteve muito ali do meu lado, né, foi a Stephanie Dantas, né? A Stephanie, ela foi uma grande amiga que a gente fez vários projetos juntos.
a gente sempre estava um dando apoio para o outro ali, tanto dentro do curso do teatro, quanto fazendo outras disciplinas e se botando em projetos dentro de outro departamento, né? Sobretudo o departamento de pedagogia, a gente se envolveu muito com a professora Márcia, que foi uma professora que iniciou dando aula de didática para gente, e a gente entrou no projeto dela e tinha um projeto de leitura de livros, né? E a partir daí foi algo que foi marcando, né? Toda experiência eu acho que é marcante, eu acredito que seja marcante para qualquer uma pessoa. Então, dentro do teatro, aprendi muito com os professores, né? Os mestres dentro ali que ensinaram muito, estava muito presente, então ele estava muito disposto em ensinar e sempre instigando, questionando, botando uma lenha na fogueira ali, mas com o intuito de a gente pensar não só ali dentro do fechado do curso, mas mais aberto para a área de atuação, para a área de educação. E por ser um curso de licenciatura, então sempre eles andaram ali de mão dadas, tanto na área de educação, né, nos projetos, tanto na área de educação quanto na de atuação e, e entre outros, que foi marcando a minha vivência ali dentro do teatro. E durante essas experiências, não só ali no DARTS, né, no departamento de artes, eu fui também, essas outras experiências com a professora Márcia, que é a professora do curso de pedagogia, refletiu muito na minha formação. Então, tudo o que foi aprendido, toda a experiência que eu absorvi, tanto as experiências boas como as não boas, e, e serviu como base para que eu pudesse, dentro de sala de aula, entendesse o que eu posso, até onde eu posso e como eu posso, né? É uma pessoa que muito direciona a gente ali, que está mais envolvido na licenciatura, que é o estágio, é o professor Júnior. Então, sempre ele instiga muito a gente e explica muito, tenta que, quando a gente vai fazer o relatório dos estágios, né, estágios obrigatórios, e aí dentro de escola, ele sempre fala, faça o estágio dentro da escola, o primeiro, o segundo, o terceiro, escolha um grupo. E aí a gente escolhe um grupo ou alguém que passou pelo curso ou não e que esteja dando aula de teatro. Então, ele sempre muito aberto em falar, ó, eles estão ali, mas tem empatia porque eles estão cansados, principalmente dentro da sala de aula, né? E aí, durante o meu processo dentro da sala de aula, eu vou entender tudo aquilo que ele vem explicando, que os professores estão cansados. Então, cuidado na hora que for relatar, porque talvez foi só um momento. O professor passa 200 dias com os alunos, então aquele determinado momento talvez ele não estava bem, cometeu algum erro, falou alguma coisa errada. Então entenda que não, você só está assistindo aquele momento e não existiu só aquele, existiu várias coisas. Então isso reflete muito, isso corrobora para que eu estando ali dentro entenda e compreenda não a vida deles, né, durante ali dando aula, quanto eu estando lá dentro, como eu me portar. Isso é uma experiência que reflete muito no nosso profissional. Dentro da área de artes, eu comecei a dar aula juntamente com a Stephanie, né? Eu dei aula numa praça, Céu, localizada na Zona Leste. Essa praça, ela disponibilizava de um espaço que tinha iluminação, não tinha palco, mas tinha iluminação, tinha todos os instrumentos ali que pudesse trabalhar com os meninos e estavam precisando de professor para ministrar aula de teatro. E a gente pedia ajuda, muita ajuda dos professores, a gente chegava e questionava. Então eles se disponibilizaram em ir. E, na época, a gente era muito imaturo e a gente estava assim, fervendo, eh, querendo muito dar aula. A gente estava querendo muito estar ali naquele local, né, de poder dar, mesmo não estando recebendo nada. Então, assim, teve naquele espaço, naquele momento, houve sim
tinha um espaço climatizado, um espaço agradável, que dava para a gente trabalhar muita coisa, que a gente trabalhou muitas coisas, mas por a gente ser imaturo naquela época, a gente colocava 4 horas de aula, os professores até questionaram a gente. Então eles deram muito esse conselho e a gente acabou ali continuando com as 4 horas. E chegou um momento que a gente percebeu o que que a gente faz. Naquele período imaturo, eu percebo que não era, talvez não da forma como a gente fez, né? Hoje eu entendo que como a gente fez naquela época foi algo assim extraordinário. Mas o ensino de teatro dentro de escola é um ensino em Porto Velho, né? É um ensino que vai ser ministrado pelos professores pedagogos, porque não existe um professor que é formado, né? Porque já tem professores formados na área de artes, que são formados não só da federal, mas também de algumas universidades, faculdades particulares. Já que em Boa Vista se tem, né, o professor que é formado, somente ele que é formado na área de artes que vai poder ministrar essa aula. O professor pedagogo não pode ministrar essa aula. Durante o seu período na universidade, eu fiquei sabendo que você participou de um projeto chamado Inimigos do Povo. Poderia contar pra gente do que se trata e como que foi essa sua experiência? Foi um processo muito desafiador para mim, né, enquanto acadêmico, porque na época era o meu primeiro espetáculo, né, nunca tinha participado de um espetáculo. Por mais que tinha apresentado lá muito tempo atrás, e muito tempo atrás, uma peça de teatro, só que não tive esse processo que eu tive, né, que era uma coisa muito profissional. O espetáculo, ele foi sendo construído durante as disciplinas, com a ajuda dos professores. Os professores sempre muito ali, principalmente, né, o professor Luciano de Oliveira, ele sempre estava à frente de tudo. Ele era o coordenador do programa, era o ensinador, dava as dicas e trazia os trabalhos, ministrava a aula, então ele estava muito à frente. Ele criou o projeto, depois se transforma no programa. E o professor Luciano, ele, né, dentro, começou a construir o programa que se chamava Dartes Ensina Teatro, Política e Sociedade. Com esse programa, entrou vários outros projetos dentro do programa. E aí entrou o grupo, né? A gente fez o grupo, que é a trupe dos conspiradores. Então a gente estava muito ali envolvido, né? Porque cada período que a gente fazia, o professor sempre estava ali muito com a gente, envolvido, né? As pessoas que estavam ali estavam fielmente envolvidos. Tiveram muitos atritos durante o processo, mas é sobre isso, sobre é, ter os atritos e resolver os atritos, né? A gente tentava muito resolver, sempre tentando resolver os atritos que apareciam. Porque muitas das cenas, né, com orientação de outros professores, que depois outros professores vão entrar para limpar ali corporalmente, é, vocal, né, fazer o vocal, a professora Jussara Trindade, o professor Luiz Léo, então entram, né, dentro do projeto, e o professor sempre conseguia colocar todo mundo dentro para poder sempre estar contribuindo com alguma coisa, porque tudo era muito bem-vindo, tudo estava sendo muito bem construído. Esse processo foi desafiador, né? Acredito que para todos, porque a linguagem era uma linguagem grotesca, então eu nunca tinha feito nada grotesco e acredito que nenhum dos personagens, perdão, dos atores tinham feito algo do tipo. Mas foi um momento que a gente criou uma família, então foi um momento assim desafiador e muito significativo. Consegui absorver muita coisa que hoje, né, eu utilizo muito para minha vida profissional, enquanto docente, enquanto pessoa. Então, em certo momento, a gente faz uma turnê pelo estado de Rondônia, toda a trupe, os atores e alguns técnicos, e depois a gente vai para Minas Gerais, em Passos, fazer
a apresentação, a gente ganha, né, troféus, ganha prêmios, e a gente consegue fazer e mostrar que o Norte não tem só aquele espetáculo que fala sobre questões do Norte. Uma coisa muito fechada, que a gente do Norte também consegue fazer várias outras coisas, tem vários outros projetos, e acredito que muitas outras pessoas, né, que já passaram pelo curso estão mostrando isso para lá. O Cláudio Zarco, a Manara, a Stephanie, e entre outras pessoas. Você já participou, criou projetos culturais na escola onde você atua? E poderia falar pra gente assim, como que foi? Dentro da escola, em Porto Velho, nunca consegui fazer um trabalho, ou participar de um trabalho, ou criar, né, um trabalho e aplicar esse trabalho, porque mesmo eu estando num ambiente, quando eu adentro na Escola Municipal de Porto Velho, Flamboyant, que era uma escola na Zona Leste, tinha muitas dificuldades em relação a ter material, ter suporte. Então, é difícil, dentro da escola, aplicar um projeto que você não consiga levar e quando não se tem um apoio. Então, não apliquei nenhum projeto, porque não tinha como. Naquele momento, eu não tinha o financeiro. A partir do momento quando eu faço outro seletivo e adentro a escola, eu começo a perceber, e assumo uma turma, eu percebo que em 2023, eu percebo que dentro da turma existe várias crianças que têm vários talentos, né? De pintura, de desenho, de escultura, de canto, de interpretação. Então, e eles gostavam disso. E eu tentei fazer o máximo, né, levar, convidei várias pessoas para poder ir, inclusive a Andrelina, ela foi, né, estagiar comigo, foi uma estagiária comigo, foi uma honra ter ela lá comigo. Eu pedi para que a Vavá levasse o programa do Detran lá, e ela levava o Didico, né, ela trabalhava muito com isso, e a Gisele. Então, sempre eu estava querendo envolver aquelas crianças ali dentro da arte, que eles vivenciassem um pouco. Tentei até levar eles para o teatro uma época, só que a escola não conseguiu o recurso para o ônibus, né? Eu sempre sempre estava ali misturando o ensino com a arte, mesmo que não tivesse, eles não tivessem esse contato. Tinha disciplina de artes, por que não aplicar um projeto? Eu tentei aplicar um projeto, só que aconteceu de muitos problemas dentro, né? De financeiro, de tempo, e as crianças não tinham esse tempo, e eles não conseguiam estar na escola para um outro horário, mesmo morando perto, porque tinha muitas dificuldades. Então, é muito difícil aplicar um projeto. Se você não é de fora da escola para aplicar dentro da rede municipal, fica muito difícil para a gente, né, professor, aplicar algo dentro da escola, você ali mesmo, em Porto Velho. Já em Boa Vista é um pouco diferente, né? Aqui na universidade a gente precisa cumprir prazos, tem um período que o semestre acaba e tudo mais. E é uma dificuldade de muitos alunos. Então, como que funciona no mercado de trabalho onde você está agora? Como que você consegue lidar com essa organização, com relatórios, com prazos e ainda manter a criatividade? Então, aí, como eu tive duas vivências, né, em Porto Velho e tô tendo agora aqui em Boa Vista, é diferente. Cada município vai ter uma forma diferente, ou mais organizada ou desorganizada. Em Porto Velho era muito mais, professores, eles eram autônomos em questão de relatório. Claro, era solicitado, então eu fazia e entregava. Aqui, pô, se tudo tem prazo, a Secretaria de Educação de Boa Vista, a SMEC, né, Secretaria de Educação e Cultura da SMEC, eles sempre vão organizar tudo, eles deixam tudo muito organizado para que o professor já tenha noção de quando e para ser entregue. Então tem todo um sistema que é muito tecnológico a Boa Vista. Questão de relatórios, a gente faz muito relatório, por exemplo, uma criança está com investigação, mas sempre quem faz não é o professor de artes, sempre é o professor regular.
Eu dou minha aula e o professor fica 2 horas com o professor de artes, fica 2 horas com os alunos, e durante 2 horas ele tem que aplicar toda todo o conteúdo. E aí os conteúdos são divididos, né? Durante o primeiro ao quarto ano. Então trabalha toda a linha da arte, dança, música, teatro, artes visuais. Então eles trabalham tudo isso. E os relatórios não são feitos por eles. A única coisa que o professor de artes vai fazer é de relatório, de relatar alguma coisa sobre aquela criança, é, é quando se cria o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é um plano fora o plano que a gente precisa criar para poder incluir essa criança, fazer com que ela entenda o que está sendo desenvolvido de uma forma mais elaborada, de uma forma mais fácil para o entendimento daquela criança, né, que são para as crianças especiais. Dentro das salas mesmo, né, regular, as crianças, existe vários tipos de especificidade. Então, existe o relatório, que é o PEI, né, que precisa destrinchar o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, qual material vai ser trabalhado, e a secretaria dispõe de materiais dentro do plano que você trabalhou. Se na sua tem Xerox, então eles vão te dar essas Xerox. Tem um ábaco adaptado, eles vão te dar um ábaco adaptado, onde esses alunos vêm em horário oposto, né? Os alunos precisam vir em horário oposto para poder trabalhar uma outra coisa que não seja o conteúdo trabalhado dentro da sala, mas que dá continuidade no trabalho do professor. Então, os professores passam dentro do PEI, relatando o que está sendo trabalhado, esse professor vai ter esse acesso e ele vai conseguir destrinchar o trabalho junto com o aluno, para quando ele adentrar a sala e na aula, ele está mais familiarizado com o objeto de estudo, que são os palpáveis, né, no caso. E em questão de calendário escolar, a Secretaria de Educação sempre vai mandar para a gente, para todos os professores, os prazos. Até tal dia você tem que fazer isso. Daqui até aqui, isso. Aqui, isso. Como vai ser feito é por sua conta. Agora, um tópico que a gente pode dizer que é um pouco sensível é como que é trabalhar como professor de artes? É uma profissão bem compreendida na escola ou você acredita que tem alguma desvalorização no meio ali dos profissionais, né, da educação? Depende muito do ponto de vista de cada um. Por exemplo, o professor, ele é tratado como qualquer outro. O professor de artes, ele vai ser tratado como qualquer outro. Se por exemplo, tem muita reclamação de pais, né? Ah, meu filho é, tem essa dificuldade, não está atingindo essa habilidade. Então eles vão lá, conversa com a coordenação vai conversar com o professor de artes, né? E, e vai fazer esse entrelaçado para que eles possam é, chegar ao aluno. Então, é muito difícil das pessoas, do professor de artes, não ter a oportunidade, porque tem, né? Ele tem e é visto como os outros professores. Então, por exemplo, ele é valorizado em projetos. Os projetos são os maravilhosos que existem aqui. Existe o projeto Vernissagem e existe o projeto Festival Educacional de Talentos. O Festival Felicidade vai ser um festival onde os professores de artes vão fazer um trabalho de pintura e vai ter um tema, todo ano é um tema diferente. Eles vão pintar, fazer uma obra e vão selecionar alguns alunos que possuem esse talento, né, que conseguiram desenvolver, porque aí o professor, ele tem o trabalho de tentar fazer com que esse aluno atinja essa habilidade de pintura, desenvolva quem já possui, né, melhore, e vai selecionar alguns alunos da escola para poder, cada professor, para poder, e geralmente cada escola tem 4, 5 professores. Na escola onde eu trabalho, que não é de grande porte, e a minha é médio porte. E lá tem 6, 7 professores de arte dentro da escola.
E eles desenvolvem, cada um precisa desenvolver esse trabalho com a turma e selecionar alunos para poder representar a escola. E quando ele seleciona, cada aluno recebe todo o material para poder fazer uma tela. E aí essa tela vai ser apresentada no Grande Teatro Municipal que tem aqui em Boa Vista. Então, o vernissage, ele proporciona isso para os alunos que têm vontade. E o de Educa Talentos, ele vai ser também coordenado pelos professores de artes. Eles precisam selecionar crianças que vão cantar e dançar, que tem essa vontade, ou que possui algum talento na área e queira, né, apresentar alguma coisa. Na verdade, o de talentos, ele fica muito aberto. Então, a criança canta o que ela quer, o que ela ensaia ali com o professor e vai lá e apresenta no palco do teatro. E já no teatro, dentro da escola não se há ainda um projeto voltado para o teatro, porque se tem possibilidade, há recursos, eles possuem o recurso para poder fazer esse tipo de trabalho, mas não foi ainda elaborado, não se tem. Porém, todo ano abre a Secretaria de Educação, eles sempre vão abrir cursos para teatro. Então, há cursos de teatro dentro do Teatro Municipal, em que quem ministra as aulas vão ser convidados de grupos. Então, atores ou estudantes de artes vão ser convidados para poder ser o professor de teatro naquele ano, naquele período, naquele momento. De 6 a 10 anos, de 11 a 15 e adulto. Então eles separam muito assim, e cada um é um professor diferente. Como você enxerga as possibilidades de trabalho aí em Roraima, tanto voltado a artes como ao teatro? Você enxerga assim possibilidades de crescimento? Se tem, né, oportunidades, inclusive dentro das escolas municipais, se tem muito oportunidades para os alunos que têm essa vontade. Então, esses 2 anos que eu estou em Boa Vista, vi muitas crianças que têm essa vontade e quando eles descobrem que eu fiz já teatro, que conheço pessoas das artes, eles ficam assim muito. Brilha os olhos deles, porque eles parecem que enxergam, ó, eu posso chegar ali, né? Posso chegar lá. E uma coisa que eu vi que eu posso comparar muito assim com Rondônia foi quando eu ministrei aula em Porto Velho e hoje em Boa Vista, vejo muitas crianças em todas as salas que eu passei falando que o seu maior sonho é ser professor de artes. Então, de 30 alunos, dois querem ser professor de arte. Então já é um ganho, já é maravilha, né? Uma coisa assim, que eu nunca vi em Porto Velho. Isso porque não se tem um incentivo, não se tem alguém específico lá dentro para poder instigar essas crianças, né? E a prática do teatro em Roraima, se há um crescimento, sim, se tem, sim. Aqui em Roraima, há vários grupos dentro da capital, como nos interiores e exteriores, porque Roraima faz divisa ali com a Guiana, Venezuela, e eles estão muito presentes dentro de Roraima, né? Principalmente os venezuelanos. E existe grupo de teatro venezuelano, existe grupo de teatro boavistense, existe grupo de teatros indígenas, então tem assim várias culturas, né? É multicultural Roraima, então tem várias pessoas que estão ali fazendo teatro. Quando eu cheguei aqui, a minha primeira apresentação dentro do Teatro Municipal, né? Quando eu conheci o Teatro Municipal, foi uma apresentação de um grupo indígena, uma dança, dança teatro indígena. É assim, é lindo ver. E por mais que tenha vários grupos de vários lugares, tem como sim o crescimento. O teatro é uma coisa mutável, ela não é imutável, né? O teatro sempre está se renovando. Então, tem como sim ter um crescimento dentro de Roraima, em Boa Vista.
Óbvio que tem a sua dificuldade, há muita dificuldade para criar, para se fazer o teatro. Todo mundo que está ali envolvido no meio sabe disso, só que não é impossível. Se há muita apresentação aqui infantil, né? Uma pessoa que apresenta muito aqui, que é muito conhecida aqui, é uma atriz, a Kaline, então ela canta, atua, dança, é professora, inclusive é professora onde eu trabalho. Ela faz muita apresentação nas praças, porque aqui tem muitas praças, e praças boas para as pessoas apresentar. E as praças a qual eu frequento, dificilmente tem uma apresentação, uma palhaçaria. E que tem muitos palhaços aqui, né? Só que, e principalmente venezuelano. Existe muito palhaço venezuelano aqui na região e que sempre estão apresentando nas escolas, é convidado para apresentar na escola. A Kaline é uma atriz aqui do grupo Cria Arte, no grupo dela. Conheci ela em Rondônia, Porto Velho, quando ela foi fazer umas. Foi participar do Amazônia em Cena na Rua. Ela participou, a gente se conheceu lá, conversou assim bem rápido e ela voltou para Boa Vista e aí, por coincidência, comecei a trabalhar na mesma escola que ela estava trabalhando, que ela é professora de arte dentro da escola. É como falei, o teatro ele é mutável, toda hora está se transformando, toda hora surge uma coisa nova. É fácil? Não é, mas se tem como, né? A gente está numa era muito tecnológica, né? Então, como você visualiza o ensino de artes e tecnologia? Você acha que se complementam? Como que você tem trabalhado aí? Aqui em Boa Vista, o ensino tecnológico ele é muito presente. Ele todo durante da primeira série até agora que a cada ano que vai passando o Boa Vista está querendo implementar o ensino fundamental 2 que já chegou aos 7º anos. Então, sim, tem muita tecnologia do primeiro ao sétimo. Aí, próximos anos, o oitavo e o nono, eles também vão aplicar a tecnologia lá dentro, porque eles sempre estão levando tecnologia. O ensino de arte com tecnologia vai depender muito de como está sendo usada. E aí uma crítica minha é que não se complementam ali naquele ambiente, porque muitas das vezes as crianças elas vão ter ali acesso ao notebook. Claro que algumas vão possuir primeiro acesso, vão saber mexer ou não, e outras já possuem. Só que muitas das crianças elas não estão ali buscando o que está sendo pedido. E não tem como um único professor, porque aí não tem um técnico que fique ali com aquele professor para ficar olhando o que ele está fazendo. Então, geralmente, o professor até cede, né? Já tive um momento em que eu já cedi para que fui fazer um determinado trabalho, e aí esse trabalho as crianças estavam assim desmotivadas e fiz, quase estava me pintando com o nariz vermelho para tentar chamar a atenção deles e me fantasiar, e mesmo assim coloquei até uma capa, mas não deu certo. E cedi, né? Podem jogar então, porque o ensino, cada ano tem cada série vai ter uma dinâmica diferente. Por exemplo, eu estou hoje trabalhando na primeira série. Então, na primeira série, eles possuem um determinado 2 horas, né, de tablet. Então, tem 2 horas de tablet, eu organizo dentro do meu planejamento. Está organizado já, que os coordenadores organizam. Então, 2 vezes na semana, eles vão ficar 1 hora no tablet fazendo um determinado jogo, que é salvo e mandado para a secretaria para que eles vejam até onde essa criança conseguiu o rendimento dela. E aí é voltado para a alfabetização. E é um aplicativo em forma de jogo. Então as crianças dentro de casa já têm o acesso à internet. Pelo menos a minha turma inteira, em peso, tem acesso à internet. Então eles chegam e vê aquela coisa muito chata e falam, ai, não quero isso, posso baixar outro? Então não está restrito à forma de baixar. Então, às vezes, eles baixam, eu nem vejo. Então, como está sendo implementado dentro da sala de aula, ele não é eficaz. Ele não tá servindo. E
precisa de ter uma, uma melhoria. Precisa de não só estar o professor sozinho lá, porque são vários tablets, vários momentos, então a gente tem que ficar andando todo o tempo, e aí clica no botão já tá fingindo que tá jogando o jogo. A gente vira as costas, já tá jogando. Então as crianças estão muito, sabem muito mexer na tecnologia. Então nesse requisito ela não se complementa. Então, dentro de sala de aula, ele não está sendo eficaz para os meninos, né? Não está sendo algo que vai complementar para reeducação do ensino de arte ou para a reeducação do ensino alfabetização ou letramento, algo do tipo. E se a gente for parar para pensar fora de dentro de sala de aula, quando a gente pensa no âmbito geral, a tecnologia ela está sendo essencial. E aí a gente para pensar um pouco, alguns anos atrás, quando infelizmente nós tivemos a pandemia. Então foi algo que foi, marcou, assim, e inclusive, se eu não me engano, tem a Stephanie, ela vai falar muito, ela, no TCC dela, ela vai falar sobre isso, sobre esse processo tecnológico, né, do teatro tecnológico. E foi importante, é importante, né? Porque imagina, em 2022, eu estava participando do Peripécias, né, que era coordenado pelo professor Júnior Lopes, e a gente fazia a apresentação e ensaiava no presencial, e surgiu a pandemia. Quando surgiu a pandemia, a gente precisou buscar uma estratégia para poder apresentar aquilo, e a gente foi para o online. Então, de, o que era presencial se tornou online. E foi 100% online, onde a gente não foi filmado, né? Foi algo feito ali, se desse alguma coisa errada, uma internet falasse. Mas é o uso da tecnologia. Então, pessoas que não estavam só em Rondônia, que estavam em Rondônia, mas que também estavam em outros estados brasileiros, conseguiram assistir o nosso espetáculo, estavam ali assistindo e participando. Então, olha só, é um avanço, é uma coisa muito, muito bom. Então, é uma reinvenção do teatro. É importante. Outro exemplo que eu posso dar, teve uma ópera aqui em Boa Vista recente. E a ópera era toda cantada em italiano. Então tava ali o Data Show Toff. E o Data Show tava ali, tanto com a legenda, né? A legenda italiana, como a tradução em português. Então as pessoas conseguiam acompanhar e ainda conseguiam entender o que estava sendo dito, qual era a história que eles estavam transmitindo. E outra coisa também foi o Inimigo do Povo, que também utilizou do Data Show. Então, é importante. Só que a gente precisa saber como ela vai ser implementada, como ela está sendo implementada naquele ambiente. Anderson, estamos chegando no final, então eu gostaria de te perguntar se tu tem alguma dica para dar para os alunos. Todo dia, né, quase todos os dias, eu venho dando conselho para os meus alunos quando eles perguntam, professor, como que é ser ator? Como que é atuar? O que que o senhor me diz? Então, sempre tento levar, né, instigar mais, alimentar aquela vontade neles, mas com cuidado para que eles entendam que não é só isso, que também eu vou precisar ter um esforço maior, porque a arte, ela é algo que é muito difícil, não é fácil. Então, o conselho que eu dou para os próximos estudantes é que eles esteja aberto para as escutas, participe do que for possível, né? Participe do que você puder. Se você puder participar de tudo, vai lá e participe. Tente finalizar, seja comprometido com o ensino, com a atuação, com tudo. Então, se você está ali comprometido, vai, faça. Tem como? Vai lá e faça. Eu consigo fazer isso? Vai, é o que eu quero? Vai lá e faça. É, muitas das pessoas pensam que é impossível ou que não dá dinheiro. Não dá muito dinheiro. Muito dinheiro não dá. Mas ele abre portas. E aí a gente tem várias pessoas que já terminaram, né, a faculdade que atuam em várias áreas, né, professores que dão aula de teatro,
professores que estão ali dentro da escola dando aula, professores pessoas que estão vivendo da sua arte. Então, se for possível participar de tudo, participe de tudo. Eu sempre tentei muito participar de tudo que eu conseguia, né? E sempre me rendeu muitos frutos. Sempre foi muito benéfico para mim, no sentido de crescimento profissional, até de me entender enquanto pessoa, né? Participei de vários projetos, participei de pesquisas. Então participe, se você conseguir ter essa vontade, estar ali com essa vontade, assim, igual eu estava na época de querer participar de tudo, e claro, tendo responsabilidade, né? Porque eu não posso me botar em tudo ao mesmo tempo e não conseguir conciliar meu tempo. Qual é o tempo que eu vou ter para isso, para isso, para isso, para isso? Cada um no seu tempo. Então, se organizando, não se sobrecarregando. Porque eu lembro que teve uma época que eu me sobrecarreguei, né, e consegui finalizar o que eu precisava finalizar. Teve um projeto só que eu tive que me retirar. Então foi um período em que eu estava muito assim, envolvido com muita coisa, não só com a universidade. Então eu precisava. Epa, peraí. Então é isso. Se organizar, se você puder participar de tudo, e estar organizado, participe e esteja aberto para as críticas, porque também não é só querer receber elogios, mas também estar muito aberto e perceber, ter a noção que a crítica, muitos dos professores, eles estão ali só para te criticar. Eles vão criticar, obviamente, mas é uma crítica construtiva, que eles vão ali falar, ó, não tá legal isso, me doar, mas eu tenho que ter a noção que eu vou ter a crítica e também vou ter os elogios, que é o que os professores sempre estão ali fazendo. Tem algo que você gostaria de ter ouvido quando ainda estava na universidade? Durante a minha formação dentro da Uni, eu escutei muitas coisas. Algumas coisas eu ouvi, outras coisas eu escutei, né? Que tem aí uma diferença em ouvir e escutar. Ouvir, eu não processo, e escutar eu já processo. Então eu escutei, eu acho e acredito que no meu período ali dentro da universidade, os professores sempre orientaram muito bem. Então acho que eu escutei muita coisa, absorvi muita coisa do que eu escutei. E eu acho que não tem algo muito específico do que eu gostaria de ter escutado, porque como eu escutei muita coisa, eu acho que sanou todas as dúvidas que eu precisava, que eu estava, porque, óbvio, eu entro com uma ideia, né, de teatro, de personagem, de grupo e de cena, e quando entro lá, a partir do que eu escuto, eu vou moldando o que o que não é o que eu estava pensando. E o que eu gostaria de ter escutado, eu acho que eu ouvi. É isso. Muito obrigada, Anderson, por aceitar trazer suas experiências. Foi um prazer conhecer um pouco mais de você. E eu também gostaria de informar a todos que hoje é o nosso último episódio do MesaCast e esperamos que ano que vem a gente possa dar continuidade a esse projeto. Projeto esse que nos mostra as possibilidades que a nossa formação nos traz no mercado de trabalho. Conversando com todos esses egressos, eu consegui entender que o teatro não se faz apenas com atriz e ator, mas com produtor, diretor, equipe técnica e diversas outras possibilidades. Possibilidades essas que nós, que estamos nesse processo de formação, poderemos ter. Então é uma forma da gente conhecer esse mercado, conhecer os caminhos que essas pessoas percorreram para chegar a esse lugar. E uma coisa que eu posso dizer é que todos os egressos que eu conheci aqui, todos eles tinham apenas uma coisa em comum: o amor à arte. E é esse amor que eu espero que mantenham vocês no curso e que levem vocês a diversos caminhos dentro da nossa profissão. Então, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Muito obrigada aos professores que me convidaram a fazer parte desse projeto. Um projeto que está sendo para mim uma escola. Eu estou cada dia aprendendo mais e mais com esse projeto e vou sentir muita falta. Então, eu gostaria de dizer a vocês que talvez não seja um adeus, mas quem sabe um até logo. Tchau!